inclusive até de negociar aquele prédio. É um prédio importante que a gente tem aqui na cidade, né, muito bem localizado. A gente tem até a intenção futura, se assim for e o bolso der, de negociar aquele prédio. Dos pontos que você citou, nós temos lá ali atrás da delegacia, que é o salão de eventos, né, que era o salão de eventos. Hoje a gente utiliza ele para algumas manutenções e alguns equipamentos, e hoje ele serve realmente de ele guarda toda a nossa iluminação de Natal, que a gente utiliza ao final do ano, ele está de depósito para a gente lá. Mas já pensamos também em trazer, inclusive, o setor administrativo da prefeitura naquele prédio, economizando também um outro aluguel que a gente paga lá. E no ponto que foi colocado aqui, que é chamado pelo governo, né, que foi um recurso que a gente recebeu, de espaço multiuso, né, esse a gente vai direcionar, voltar ali um pouco lá atrás, a gente vai direcionar esse espaço multiuso para fazer uma sala de atendimento para as crianças excepcionais. A gente vai criar lá um ponto de acolhimento, onde essas crianças vão receber um atendimento nesse prédio. A gente vai estruturar ele. A gente vai trazer o sistema ABA, que é um sistema diferenciado para o atendimento ao autismo, ao TDAH, né, algo também muito inovador, e a gente vai criar. Então, esse espaço multiuso a gente vai direcionar para as crianças especiais. Muito bem, nós estamos então no primeiro debate, ou melhor, sabatina política de Ribeirão Grande. Não é um debate, nós temos só um candidato a prefeito, um candidato a vice, não temos um debate, então uma sabatina. Eu agradeço a presença de vocês conosco, fica conosco até o final. Nós estamos na SGRD TV, um novo conceito, e nós queremos trazer a você, telespectador, as melhores propostas que nós podemos extrair dos nossos candidatos. Temos a certeza que estamos prestando um serviço para a sociedade e é isso que nos impulsiona a fazer as nossas atividades aqui na SGRD TV, um novo conceito. Nós fizemos então aqui até agora o debate sobre temas como educação, Fundo Social de Solidariedade, assistência social, esporte e lazer. Vamos entrar então agora num novo tema que será cultura e turismo. Cultura e turismo. Nós sabemos que o mandato passado, agora que está se encerrando, teve um grande avanço na questão de estruturas turísticas, né, em Ribeirão Grande. Vários atrativos turísticos, instrumentos turísticos foram adequados para que nós possamos avançar ainda mais esse tema. Inclusive, prefeito, no plano governo passado, já estava colocado, e o senhor cumpriu, a criação do Departamento de Turismo e Cultura, que não existia. Era um setor da prefeitura e hoje nós temos um departamento para cuidar dessa atividade, mostrando, é claro, o grande apreço do prefeito por essa atividade. Eu gostaria de saber da dupla, Marcelo e Ricardo, quais são as novas atividades a serem desenvolvidas para o turismo no município, tendo em vista que o turismo é uma área que vai gerar renda, que vai gerar emprego, que vai deixar a cidade mais bonita, e nós mesmos, cidadãos aqui de Ribeirão Grande, poderemos utilizar esses instrumentos turísticos, além de uma cidade cada vez mais embelezada. Poderia começar o assunto falando sobre os instrumentos turísticos que estão sendo desenvolvidos na cidade. Um exemplo, o Mirante, a nova arena multiuso que está sendo construída, e o que vocês pensam para esses espaços? Bom, falar de cultura e turismo é de suma importância, né? Quando nós tínhamos, vamos voltar lá, né, a galinha dos ovos de ouro na nossa fábrica de cimento, né? A gente nunca jogava as fichas em outra situação. A cidade de Ribeirão Grande tem um potencial turístico imenso, né? A gente precisa explorar isso. Explorar de que forma? Nós temos várias situações, turismo ecológico, eu gosto de chamar ainda turismo de época, né? Quando você pega aqueles patrimônios épicos lá do passado, assim como a Casa Grande, como os Encanados, né? Quando a gente fala da cultura, temos esse patrimônio imaterial, que é o fandango de tamanco, né? A cultura gastronômica, né? do Rojão, e nós vimos no turismo um grande potencial.
Nós temos lá, como tem as 7 maravilhas do mundo, né? Nós tínhamos aí algumas maravilhas nossas que são naturais, mas existiam muitos outros municípios, né, que eu adoro copiar. Né, quando eu nasci, as coisas do mundo já estavam por aí, todos nós. Então, é trazer aquilo que nós vemos que é importante em outros lugares e trazer para a gente. Né, e trazer. Quando a gente pensou no Mirante, né, do nada, olhando da cidade de baixo para cima, esse morro maravilhoso que a gente tem no centro da cidade, né, e vendo outras cidades que estavam se destacando já por pontos como o nosso. Né? Quando nós víamos lá em Canela, no Rio Grande do Sul, uma cidade conhecidíssima a nível internacional, né? Tem o roteiro de cinema de Canela, e foi criado lá o Sky Glass, né? Que era justamente praticamente o que nós temos aqui em miniatura, né? Que era um mirante com piso de vidro, e isso atraía muitos turistas. Né? Eu entendi que isso é algo diferente que atrai turista. Lá em Canela, o cara tem que sair de Canela, andar uns 20 quilômetros, tem que bater a canela para andar mesmo lá, e tem que pagar R$170 para poder andar em cima do vidro lá. Né? R$170. Aqui a gente não vai cobrar nada, a gente vai terceirizar isso para a iniciativa privada. Poder público, a gente tem que se colocar no lugar da gente, que cuidar mesmo da cidade, e terceirizar aquilo que quem tem expertise para tocar aquilo possa tocar. A gente vai terceirizar o restaurante, né? Foi construído um restaurante para que a pessoa possa explorar aquilo daqueles turistas que vão frequentar. O Mirante é algo ímpar na nossa região. Pelo meu conhecimento, nós temos algo próximo em Campos do Jordão, em Canela, e tem um prédio lá na Avenida Paulista que tem uma sala que dá o mesmo sentido de você pisar numa folha de vidro e ter essa sensação diferente para você. Tenho certeza que isso vai alavancar, porque para mim o turista ele vai atrás de algo diferente, ele precisa ter algo diferente para vir, e nós temos aqui em Ribeirão Grande, a partir daí a gente pretende inaugurar aí dia 1º de novembro, para a gente poder inaugurar o nosso Mirante. Trazer ainda, né, a gente está em discussão de trazer, realmente efetivar a rota do Raso da Serpente, né, que ela vai sair de Capão Bonito e adentrar a Ribeirão Grande. Né? A rota inicialmente ela sai de Capão Bonito e vai bater em Guapiara. Eles só andam numa linha reta ali até uma determinada situação, e a gente vai trazer esse turista para aí sim, ele pegar as curvas da SP-181 de Capão Bonito a Ribeirão, ele adentrar a cidade, ele comer o rojão do balaio, ele subir no Mirante para tirar a sua selfie e vai publicar nas suas redes, lá na sua tribo dos motoqueiros, lá onde é que ele está em Ribeirão Grande, ele pegar as curvas sinuosas do Ribeirão Grande até o Ferreira dos Matos, passando por dentro ali, também fomentando ali a cultura do fandango de tamanco, né, que a gente também vai direcionar eles para esse sentido de explorar esses turistas. A gente já tem feito e tem negociado com as equipes de Itapetininga, né, do paramotor, para que eles continuem vindo voar, né, nas nossas nuvens aqui em Ribeirão Grande, para poder também dinamizar isso. A nossa arena de eventos, que a gente está ali na 3ª etapa, foram 3 anos, né, nós somos município de interesse turístico, né, por 3 anos, primeiro ano Mirante, né, uma arrecadação de R$615 mil, uma obra de R$1.300.000, o município colocando do caixa dele ali quase R$700 mil, viu, contrapartidas que a gente via antigamente é de R$500, R$1.500, né, o governo mandava R$1 milhão, a prefeitura dava R$500 para ajudar na obra, sabe? Absurdo isso, né? Não se constrói nada se não se investe nisso, né? 2022, a gente construiu ali, com o mesmo recurso do MIT, de R$600 mil, a arquibancada que está ali na arena de eventos, uma arquibancada para 1.200 pessoas sentadas. Nós já pensamos em fazer algo diferente na arquibancada, para deixar os boxes embaixo, para a gente poder fazer eventos na cidade, passar para as nossas entidades, passar para as ONGs, para que possam angariar recursos para eles também. No recurso 2023, a construção do palco, ali também da arena,
quando a gente pensou lá, por que a gente parou de fazer os shows? Porque a gente entendeu de que o maior dinheiro ia embora para a estrutura. Você trazer um grande artista não é grande coisa, não. O grande problema é na estrutura de 4 dias. Né? Hoje, para você fazer... eu tive numa cidade agora, num evento grande que teve, um evento de 2 milhões de reais, quase 1 milhão ficou em estrutura, para 5 dias. Vai ficar 1.200.000 para o resto da vida ali. Para todos os eventos que forem acontecer na cidade, vai estar ali. Inclusive, a prefeitura vai poder levantar recursos com isso. Chegar algum promotor de eventos, alguém que queira vir investir, só o que a gente está dispondo ali, só a arquibancada, o palco, e a gente pretende fechar esse local, isso custa 500 mil reais para qualquer promotor de eventos que for fazer uma festa. A gente vai locar isso por 200, 300 mil reais. O cara vai vir fazer festa aqui na cidade, porque ele vai economizar 200, 300 mil e vai trazer show para a gente fazer aqui. E é lógico que nós vamos negociar essa diferença para a população de Ribeirão Grande não pagar para entrar. Até porque nem é todo mundo que vai lá para assistir o show. Então, né, a gente vai trazer, a minha ideia a vida inteira é realmente enaltecer o nome de Ribeirão Grande e levar para os 4 cantos desse Brasil o nome da nossa cidade. Lembrando que a gente não pode esquecer, a gente fala de turismo e cultura, né? Você falou tudo isso, prefeito, mas nos primeiros anos a gente estava organizando a cidade para poder receber esses turistas, né? Receber as pessoas que vão vir no nosso município. Não tinha cabimento de trazer o rastro, mudar o rastro da serpente para o Ribeirão, ou com a estrada dos Ferreira cheia de buraco, com a cidade Solajota, enfim. E hoje não, hoje a gente consegue, a gente tem estrutura física para receber um turista bem recebido no nosso município. Aí, através disso, a gente vai fazer esse turismo, e o turista para vir e voltar, né? Sim. Ele não pode vir só uma vez, ele tem que vir e voltar várias vezes no nosso município. E capacitar a nossa população, capacitar o nosso comércio local para poder receber esse turista, né? Para receber o gringo, né? Para termos aí os empreendedores turísticos na nossa cidade, Afonso. Muito bem. Nós tivemos então a implantação, ou melhor, a construção que está sendo acabada do nosso mirante. Já tem previsão para inauguração? 1º de maio. 1º de maio é desculpa, 1º de novembro. 1º de novembro agora. Já ia falar que estava longe, mas tudo bem, né? Vamos esperar, né? Que o 1º de maio é uma data tão assim, fica na cabeça da gente. Nós tivemos também agora o investimento do MIT na nossa arena, que está sendo construída, na verdade. E nós temos outras oportunidades dentro do município. Vocês têm alguma ideia ou algum plano aí já criativo para os próximos 4 anos, um novo investimento do recurso do MIT? Sim, infelizmente, né, o governo acabou aumentando o número de municípios de interesse turístico e aquela velha história, né? Só que tira do bolso da gente. Né? Eles diminuíram os nossos valores para poder aumentar o número de municípios. Né? Aquele município que não era MIT, para ele receber 500 mil, tá joia, mas nós era para ter aumentado para 800 mil e caiu para 500. Né? Então tem alguns dissabores aí que são complicados. Mas a gente, Afonso, como sempre fizemos, né? Eu não sou o dono da razão, como eu disse no início, sou um cara que gosto muito de ouvir, e a gente vai sempre estar debatendo, né, conversando junto com o Conselho de Turismo, o Contur, para que a gente possa, em comum acordo, né, Prefeitura, o Conselho, o Dadetur, do Estado, para que a gente possa trazer aquilo que for melhor. É difícil a gente chegar e dizer um plano turístico, ou qualquer situação, né, a longo prazo, aí dizer para 4 anos. Né, as coisas, hoje o mundo está tão louco, né? Ontem foi segunda, hoje já é sexta. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela, né, de poder sentar e ver o que é preciso, o que é necessário naquele determinado momento. Mas a gente primeiro, pode ter certeza, a gente vai sentar com o Contur e ver quais são as maiores necessidades. Muito bem, vamos terminar esse tema de turismo e cultura, tratando um pouco mais de cultura.
no plano de governo atual, existe aqui uma pauta de criar a Casa de Cultura de Ribeirão Grande. Nós temos aqui várias manifestações culturais em Ribeirão Grande. Nós sabemos da importância da cultura de Ribeirão Grande para a região. E Ribeirão Grande é muito rico nesse tema. Nós sabemos também que algumas propostas de vereadores, inclusive, são de fortalecimento e criação de cooperativa, de artesãos e outras manifestações culturais de Ribeirão Grande. Essa Casa de Cultura colocada no plano de governo, já tem local, já tem alguma expectativa, já tem algum projeto para ser construída? Bom, eu acho que ninguém se sente mais acolhido do que em casa, né? Então a gente quer sim construir a Casa da Cultura para poder atender os nossos artesãos, atender as nossas ONGs que possam vir a aparecer, né, a serem criadas para a gente continuar elevando o nome da nossa cultura. A gente tem sim planos, né, de algumas desapropriações, Afonso. Eu falei que eu sou totalmente contra pagar aluguel. A gente pensa em alguns pontos específicos, algumas áreas centrais. Vou acabar entrando num ponto aqui antecipado do nosso diálogo, mas eu penso, pensando aí, vamos lá, lá no Mirante, né, um ponto, um legado que a gente quer deixar assim na nossa administração, mas é um ponto privilegiado da cidade. A gente pretende tirar ali o batalhão da Polícia Militar aqui da praça e levar ele lá para cima, né? Ele é um ponto estratégico de visão, inclusive dos policiais. Alguns dirão, mas poxa, você vai desprover aí do centro da cidade com a polícia? Não, lá em cima a polícia tem uma visão muito melhor, muito maior da visão da cidade lá de cima. E a gente conseguindo fazer essa mudança, Afonso, a gente colocaria ali a casa, bem no centro da cidade, essa casa onde está o batalhão da polícia lá, que o prédio é nosso lá. Muito bem. Agradecemos novamente, então, a presença, ou melhor, a visibilidade de todos vocês que estão aí na casa de vocês, em seus locais de trabalho, às vezes, ou mesmo se divertindo em algum ponto da cidade, mas está ligado na SGRD TV, um novo conceito, e nós estamos levando até você, cidadão de Ribeirão Grande, eleitor e outros interessados pelo tema, as propostas dos nossos candidatos a prefeito e vice, Marcelo Nunes e Ricardo. A candidatura única, com muita proposta para Ribeirão Grande para os próximos 4 anos de mandato. Bom, vamos avançar para outro tema de muita importância em nosso município, e eu tenho certeza que muito engajamento nas redes sociais também, porque as perguntas acontecem aqui nas redes sociais também. O tema agora é agricultura e meio ambiente. A agricultura, que e sempre foi um dos grandes geradores de recursos para o município de Ribeirão Grande. Muitas de nossas famílias ainda são dependentes da agricultura, algumas da agricultura familiar, mas também algumas que já conseguem produzir em uma escala um pouco maior. Prefeito e vice, quais são as suas propostas para a agricultura, para que a gente possa ampliar de forma assim sustentável ao município as atividades da agricultura em nosso Ribeirão Grande? Bom, Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente também um carinho muito grande, né? Nós temos uma cidade imensa, são 333 quilômetros quadrados de área, a nossa área rural é imensa e a gente sempre teve esse carinho, né? O pequeno agricultor, as dificuldades que o pequeno agricultor tem de produzir, falta de equipamentos. Então a gente tentou, desde o início, fazer com que nós pudéssemos dar uma estrutura para esse pequeno agricultor, né? Para aquela pessoa que às vezes não tem condição lá de ter o seu próprio trator. Então a gente disponibilizar isso através da nossa patrulha agrícola. Nesses 4 anos, a gente fez muito nessa área, mas muito mesmo, né? Nós cobramos uma taxa, que eu posso dizer que é uma taxa colaborativa, né? Hoje, nenhuma pessoa que tem um equipamento iria trabalhar, fazer uma aração de terra, qualquer tipo de trabalho,
pelo valor que é cobrado. Nesse intuito sempre de ajudar o pequeno agricultor, né? A gente cobra uma taxa hoje de apenas R$ 141 por hora. Né? Quando você vai pesquisar com aqueles que também fazem esse tipo de trabalho, eles cobram R$ 250 a hora deste equipamento. Né? O que a gente tem feito, nós adquirimos alguns equipamentos para poder melhorar, nós fizemos uma grande renovação de frota nesses 4 anos, a gente, só na renovação de frota foi mais de R$500 milhão, são R$ 580 mil em tratores e implementos agrícolas, alguns em substituição, alguns equipamentos novos. Nós recebemos, nós fomos considerados, de 2020 a 2023, nós recebemos um subsídio do governo de R$90 mil, é pouco. Mas o que valeu mais foi o certificado que nós recebemos. Nós chegamos a ficar em 24º lugar. Olha o tamanho de Ribeirão Grande, nós fomos 24º colocado dentre os 645 municípios. Isso, né, de um ranking que era justamente demonstrado isso. Tudo que o município oferece para o pequeno agricultor, né, para as pessoas que precisam desse trabalho. Hoje tem trator traçado, gradão, niveladora. Nós conquistamos um caminhão gaiola para também, que está junto lá com a agropecuária da nossa coleta seletiva, um caminhão zero, para a gente poder fazer esse trabalho. Nós colocamos mais de 100 fossas biodigestoras entre o bairro Boa Vista, estamos colocando no bairro da Capoeira Alta. São quase R$500 milhão de fossas do FECOP também na zona rural. Só de fossas nós colocamos, pensando no meio ambiente sempre, nós colocamos aqui uma conta rápida aqui de quase R$1 milhão, mais de R$900 mil, pensando no descarte, pensando no saneamento básico na zona rural, porque nós não temos como fazer uma coleta com a concessionária, então foi colocado as fossas biodigestora, o PAA estadual, foram R$250 mil que foram destinados aos nossos pequenos agricultores que trabalham junto na cooperativa. A gente vai fazer uma canalização agora aqui do nosso Rio Ribeirão, né? Vai pegar um trajeto desde a Avenida Eduardo Brizola até a entrada do campo de futebol ali, do Centro Poliesportivo, no valor de R$1 milhão com essa canalização, ou seja, a gente vai acabar com aquele grande problema que era frequente, né? Eu odeio essa frequência de ter que fazer e refazer esse serviço. Isso é um desperdício, é um desserviço, né? Com isso, a gente não vai ter mais os desassoreamentos frequentes que aconteciam ali. Nós fizemos nesses 4 anos, 2001 a 2021 a 2024, a gente concluiu 1.412 atendimentos. Pensando que nós temos 2 tratores, os implementos são todos tocados por tratores. Então, com apenas 2 equipamentos, a gente conquistou mais um nesse interim, a gente conseguiu atender 1.412 agricultores, né, Ricardo? Sim. E também a gente tem o projeto, né, de Porteira Dentro, que foi um projeto nosso, a gente está executando com muito afinco, que é a questão dos caminhões, né, a máquina, entrar para dentro da porteira dos agricultores, né? Arrumar as estradas, cuidar de... já fizemos, né, várias, em virtude desse calor que teve imenso, falta de chuva, várias poças, né, aberto poça para poder molhar as lavouras. Então a gente também está atendendo esses agricultores, os agricultores de pequenos agricultores do Ribeirão são muito bem atendidos pelo município. Né? Precisamos fazer mais, sim, mas não estamos deixando ninguém de fora. A gente está atendendo todos, com tudo isso que o prefeito falou, e muito mais. Né? Os agricultores familiares, eles são muito bem atendidos pelo nosso município, em virtude de tudo isso que a gente está fazendo. E os números não mentem, né? Foram 3.000 hectares. 3.000 hectares que foram beneficiados aí com a nossa frota. 2 tratores, 2 operadores de equipamento. A gente tem muito para melhorar, para otimizar. Isso tem que otimizar. Né? Eu tenho 2 tratores. Você vai fazer lá um trabalho numa propriedade lá de um alqueire de terra. Você tem que, o mesmo trator tem que trabalhar às vezes com 2, 3 equipamentos. Então eu vejo essa dificuldade hoje
do deslocamento do equipamento, né? Porque o trator tem que levar um equipamento, ele tem que voltar a buscar outro equipamento. Então a gente está elaborando uma expertise para melhorar essa dinâmica dos equipamentos. No seu plano de governo, estava no plano de governo que foi elaborado e trabalhado durante esses 4 primeiros anos, estava indicando o apoio no licenciamento e construção de tanques para a piscicultura, estava colocado o fortalecimento da apicultura, o fortalecimento da resinagem. Então são propostas que eu gostaria que o senhor explicasse em que pé que está, como que foi desenvolvido, se teve algum avanço sobre isso, mesmo porque no plano de governo dos próximos 4 anos está também fomentar o agricultor a novas alternativas de renda, apicultura, piscicultura, palmito jussara, enfim, nós sabemos que nós temos potencial para desenvolver outras atividades agrícolas que não só as tradicionais, como plantação de milho e outras atividades cultivares que a gente conhece, mas algumas alternativas. Eu gostaria que o senhor explanasse, então, o senhor prefeito e vice, sobre quais avanços nós tivemos nessas plataformas de atividade. Olha, a gente, nesse plano de governo, realmente é um sonho, né, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir concretizar ele agora nesse segundo mandato, nessa segunda oportunidade. Vejo que a piscicultura tem um potencial muito grande, né? Nós estamos, Ribeirão Grande tem grandes mananciais, grandes rios, riachos, entre outros, de realmente fomentar a piscicultura. A gente tem entrado em contato, nós temos inclusive, nesse inteirinho aí desses anos, a gente tem aqui já instalado, aqui na cidade, uma pessoa que tem feito recria de tilápias, né, e tem vendido isso para pessoas poderem criar as tilápias, e a gente já está em conversa com eles para a gente poder dinamizar, porque não basta, para mim, fomentar a piscicultura, eu preciso fomentar outras situações, né? Eu preciso beneficiar esse peixe, né? Eu preciso ter uma beneficiadora disso. Então a gente está negociando com as próprias pessoas que estão ali fazendo a cria, recria, negociando com outras pessoas, para que, né, imagina, né, isso seria um sonho para a gente realizado, de poder criar um peixe, beneficiar o peixe e poder servir na merenda das nossas crianças esse peixe produzido aqui na cidade. A gente tem alguns apicultores que têm o mel de uma excelência, né? o mel produzido pela Mata Atlântica, né? Pelas flores da nossa Mata Atlântica. Da gente, lá atrás, a gente falava também, continua na nossa pauta, né, da criação do SIM. Hoje, eu já pensando um pouco mais regionalizado, de fazer um SIM consorciado, de que a gente possa pegar o Condersul, Codivar, do qual nós participamos, e fazer um SIM consorciado, né, para que o mel de Ribeirão Grande possa ir para Piaí, o de Apiaí, qualquer outra coisa que eles façam lá, que possam vir para Ribeirão Grande, para a gente poder consorciar isso e regionalizar esse tipo de produto, né? O produto Jussara, por exemplo, a gente está ali já em parceria com o Parque Estadual Intervales, a gente publicou nas nossas redes sociais, né? Quem ainda não ouviu lá e estiver ouvindo agora, mata na amortização do Parque Estadual, vai ter uma renda muito importante. Pessoa, 1 hectare de terra, o cara consegue arrecadar R$600 por mês, né, para poder estar plantando alguns pés, 600 pés de palmeira Jussara. Então, o potencial é grande, a gente vai tentar fomentar muito ainda nessas situações. Peço desculpa por não ter podido realizar ainda nesses 4 anos, mas algumas intempéries interferiram, mas a gente vai, como a gente conseguiu ultrapassar muitas barreiras que tomavam tempo da gente, tenho certeza que depois que a gente ultrapassou essas barreiras, os próximos 4 anos a gente vai conseguir atingir essa demanda. Sim, com certeza, porque esses 4 anos que estão se fechando, né, vamos tratar assim, esse primeiro ciclo, a gente teve muitas coisas além disso, né? E hoje eu acho que produzir o nosso município consegue. Então hoje a gente tem que pensar em produzir
e beneficiar e vender. Porque só produzir não vai ter, a gente não vai conseguir, porque quem vai ficar com a maior fatia do lucro vai ser quem vai vender na ponta final. Então, se a gente conseguir fechar a cadeia, tanto da abelha, do peixe e do palmito do Jussara, acho que a gente vai conseguir ter um recurso maior para os nossos produtores. E é o nosso sonho, e agora esses 4 anos, com certeza, com a casa arrumada, vamos dizer assim, né, prefeito? A gente vai ter tempo, hábito e recurso para poder investir nos agricultores também, com certeza. Esgotando esse assunto de agricultura, candidatos, nós sabemos que a nossa malha viária dentro da zona rural é um grande impossibilitador de escoamento de produção, inclusive as pequenas pontes nos vários rios que nós temos em Ribeirão Grande. Gostaria que vocês explanassem como foi a atuação nesse sentido da gestão atual e como vocês pretendem e vislumbram os próximos 4 anos resolver esses problemas que possam acontecer nas estradas rurais. Olha, que eu acabei de falar agora há pouco. Pensa numa pessoa que odeia refazer serviço. É perca de tempo, né? Isso nós tínhamos muito, né? Fazer as estradas com qualquer tipo de material, de qualquer maneira, às pressas, na correria, pontes de madeira. Hoje a gente não consegue nem encontrar uma madeira de qualidade para poder fazer uma ponte. Então a gente eliminou grande número de pontes. Nós fizemos pontes de concreto. Hoje em dia aqui no centro da cidade você tinha a Eduardo Brizola de Lima, você tinha lá o acesso ao campo Zeli Mendes, você tinha ali a ponte do Zé Torto, você tinha, onde mais? A ponte da rodovia. A ponte da rodovia, né, que negociamos junto ao DR lá, né, de décadas e décadas conseguimos. A ponte do César. A ponte do César também ali que dá acesso aos Nunes. São situações que jamais a gente... Qual? A ponte dos Cruzes também, prefeito. Isso, e a ponte dos Cruzes também. Tanta ponte que, na verdade, não existe ponte de madeira mais. E a gente, né, o foco nosso é esse. Né, você não consegue, nós não temos pernas, são 800 quilômetros de estrada de zona rural. Isso é humanamente impossível, você não consegue atender todo mundo. Então fica todo mundo que nem barata tonta tentando apagar incêndio. Né? E a nossa gestão, ela tenta ser o mais eficaz possível. Então a gente ainda tem aí nosso compromisso, dinheiro no caixa para fazer ali a ponte dos Nunes, não deu tempo. Sim. Sabe, são situações que eu fico inconformado, porque, né, a gente está ali, eu queria ter feito ela até agora e não consegui, né, uma ponte de suma importância, a ponte dos Nunes, em janeiro, fevereiro, Deus quiser, ela já vai estar pronta também. A ponte, terminamos uma ponte que herdamos lá, cheia de problemas, a ponte do bairro dos Queiroz, acabamos agora a ponte aqui do bairro dos Rodrigues, fizemos a cabeceira totalmente de concreto ciclope, né, a parte superior dela ainda está de madeira, mas é algo que se demoraria 2 anos, vai demorar 10 para a gente ter que refazer. Então, a gente fazer com que os nossos trabalhos tenham uma duração maior, esse é o carro-chefe da nossa gestão. 800 km de estrada. Você andar na cidade hoje, né? Você andar 25 km daqui no Boa Vista e ter 3 ou 4 valetinhas ali, que a enxurrada deu uma chuva forte, ela pegou ali, é desumano falar que a estrada está ruim, né? São 800 quilômetros, hoje você vai e volta, está chovendo agora, pode ir em qualquer lugar, se eu vou lá empurrar o carro. O prefeito não pode deixar de salientar, né, deixar de enaltecer todas as pontes que nós fizemos, pontes de concreto, parabenizar o nosso departamento de obra, de infraestrutura, o DGI. Ninguém levou um centavo embora da nossa cidade. Fizemos todas as nossas pontes com mão de obra própria. Por isso que conseguimos fazer várias pontes, porque valor baixo, mão de obra nossa, engenharia nossa e salientar, né? Das 8 pontes que nós fizemos, se fosse para pagar para o terceiro, tinha feito uma só. Eu acho que era uma ainda. Porque a gente tem como exemplo aquela ponte que a gente ganhou da Defesa Civil. Quanto que foi, prefeito? A do campo ali? A do campo, isso. A do campo foi 500 e poucos mil. Então, 500 mil. A gente fez a daqui por 50. Então é só para a gente ter uma noção. E aí, volto lá atrás. Como que a gente está conseguindo fazer todas essas coisas?
com recurso próprio, com engenharia financeira, com nossos colaboradores da prefeitura que abraçaram a ideia, né? Todas essas pessoas que entenderam a dinâmica do nosso trabalho, né, prefeito? Que estavam hoje ali reutilizando as lajotas que nós tiramos da área urbana, que estão tocando na zona rural. Um ponto importante, Afonso, foi a neutralização de alguns pontos específicos. Quando nós tínhamos problema, taquarianos, cândidos, Estrada do Boa Vista, Brandinos, alguns pontos específicos, eram questão de 100, 200 metros. A gente solucionou isso com as lajotas, acabou os nossos problemas. Tudo com mão de obra própria. É isso aí. Bom, tratados então de alguns temas da agricultura, só vou finalizar com o meio ambiente, questionando aos nossos candidatos a proposta, se existe alguma expectativa para a melhoria do Rio Ribeirão Grande. Já falaram que vai ser canalizado um trecho, mas nós sabemos que ainda tem, infelizmente, por falta de saneamento básico, alguns trechos que colocam dejetos no rio, dejetos sanitários. Então, nós precisamos melhorar essa atividade dentro, né, desse ponto do Rio Ribeirão Grande. Qual é o projeto da administração para o Rio Ribeirão Grande, em algumas palavras? Olha, eu coloquei agora há pouco aqui, a gente inseriu as fossas biodigestoras. Bairro Boa Vista, Capoeira Alta, que traz diretamente a água do rio, que vem para o Rio Ribeirão, e várias outras fossas biodigestoras. Na área, a gente tem um grande problema do nosso rio, do Rio Ribeirão, na área urbana da cidade, necessariamente no bairro dos Cruzes, né? Porque muitas casas estão abaixo do leito viário da estrada, então não tem como a Sabesp captar essa água. A gente está em tratativa com a Sabesp, tá? De poder fazer essa canalização. Em alguns casos, a tubulação da Sabesp, ela traz até uma estação de tratamento, mas ela vem bombeada, então não é possível fazer a captação nesses lugares, porque no momento de bombeamento, isso voltaria tudo para dentro da casa das pessoas. A gente está em tratativa com a Sabesp de trazer algumas fossas, que elas são fossas elevatórias, né? Você vai captar ali 4, 5, 6 residências, e através de uma boia, ela tem uma centrífuga, ela vai centrifugar tudo aquilo, e ela joga para cima até 10 metros de altura, trazendo então esse esgoto para o tratamento da Sabesp. Então a gente está com tratativa, eu tenho como meta, escrevi aqui a hora que você falou, que é meta, como meta, de não ter nenhum tipo de esgoto de residencial jogado aqui no Rio Ribeirão, na área urbana da cidade, né, que a gente tem esse acesso aqui nos próximos 1 ano e meio, os 18 meses próximos aí. Muito bem. Agradecemos então aqueles que estão conosco. Fique conosco até o final. Estamos acabando já os temas da nossa sabatina. E o penúltimo tema, ele é de interesse de muitas pessoas. Nós vamos tratar sobre saúde. Manda lá o link para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus familiares, para acompanhar a live, para que a gente possa tratar desse assunto tão importante para o nosso município, e eu sei que é de interesse de muitas pessoas esse próximo assunto. Prefeito, vice-prefeito e candidatos, nós temos em nosso município um sistema de saúde implantado de PSF, atendimento de 100% do município, com o programa de saúde da família. O que nos dá a qualidade de ser uma atenção básica, né, porém, não conseguimos resolver complexidades em saúde, porque é a proposta, de fato, do PSF. Nós temos também algumas reclamações de cidadãos de Ribeirão Grande sobre a falta de especialistas médicos. Nós tínhamos, quando vocês entraram, a necessidade, segundo as pessoas criticavam, de uma equipe de saúde mais próxima da população. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, se vocês acham que esses problemas foram resolvidos e quais as expectativas para os próximos 4 anos no desempenho das equipes de saúde de Ribeirão Grande que atendem na unidade básica de saúde da família. Bom, realmente a proposta nossa foi há 4 anos nesse sentido, a gente trabalhou para que isso acontecesse. Como é que nós víamos a saúde, a estratégia de saúde da família lá atrás? Nós tínhamos, a estratégia de saúde da família, ela é nada mais do que uma saúde preventiva, né? De fazer com que as pessoas
não tenham sintomas, para que elas sejam cuidadas, né, aquelas que têm algumas problema de diabetes, de pressão alta, que sejam controladas pelas equipes para que não venham a ter alguns problemas maiores. O que nós fizemos desde o início? Nós tínhamos uma OS que administrava a estratégia de saúde da família. Nós identificamos já antes da gestão de que, na verdade, quem tocava isso era a prefeitura, e não era cunho da prefeitura isso, né, porque era uma terceirização de mão de obra. E aí a gente pegou e começou a fazer gestão em cima da OS. Quando nós começamos a fazer gestão em cima da OS, a própria OS não aguentou, né, as nossas solicitações, que eram para eles atender o que tinham para atender. Uma estratégia de saúde da família, uma equipe de saúde da família para fazer um bom atendimento. O médico ali, ele atende 12 pacientes por dia, né? O médico, ele conversa com o paciente, ele precisa de pelo menos meia hora com cada paciente para ele entender ali, né? O paciente está voltando ali depois de 30 dias, 60 dias, dependendo de cada situação. E isso não acontecia. Não tinha essa ligação entre o médico da estratégia com o paciente, porque ele tinha os 12 pacientes que ele agendava lá e tinha que atender a fila das pessoas que chegavam lá, né, a demanda espontânea, que é assim que chamam, das pessoas que chegavam. Então, sabe, virava tudo um bolo só e a estratégia não acontecia, e também o atendimento não era bem feito ali na demanda espontânea. A OS que estava à época pediu para sair, né, a gente abriu um novo chamamento público, disponibilizamos mais recursos, né, inclusive até a própria entidade que saiu veio participar para voltar, né. Nós oferecemos, é lógico, também não adianta você querer exigir um trabalho e você não remunerar para aquilo, né. Nós oferecemos mais recurso para que pudesse realmente o cidadão ser bem atendido. A gente colocou um médico de pronto atendimento, conseguimos, através do programa Mais Médicos, receber esse médico, e com isso temos 2 médicos hoje no pronto atendimento, fazendo o quê? Deixando que o médico da estratégia da saúde da família ele possa realmente fazer o trabalho dele, né? Que é atender, conversar com o paciente e entender quais são os grandes problemas e as grandes dificuldades que esse paciente ele tinha. Trouxemos aí grandes problemas que nós tínhamos, que eram as demoras para fazer exames, né, para sair fora para fazer alguns exames, outros médicos especialistas. Gastamos muito dinheiro em transporte de paciente, né. Hoje nós temos 15 veículos, os números são impressionantes, Afonso. Nós temos 15 veículos que saem do município de Ribeirão Grande todos os dias para levar os nossos pacientes para poder ser atendido por algum especialista, né, pelo AME, aonde quer que seja. São 15 veículos que rodam em média de 400 quilômetros por dia, cada veículo desse. Nós rodamos 6.000 quilômetros por dia. Eu tive a curiosidade e dei uma olhada lá, perguntei no Google quantos quilômetros dá uma volta ao mundo. Tá? A gente dá uma volta ao mundo por semana. Tá? São 45.000 quilômetros rodados por semana. A gente dá uma volta ao mundo para levar os nossos pacientes para serem atendidos nas diversas especialidades que a gente tem. Isso é um gasto excessivo, tem um desgaste excessivo dos pacientes que tem que sair da nossa cidade e ir para outra cidade. Quando nós implantamos lá o kit lanche para que essas pessoas pudessem se alimentar, e tudo isso a gente vai trazer para perto de nós. Se não tudo, uma grande quantidade que nós já trouxemos, né? A gente já trouxe para os atendimentos aqui da nossa cidade, ginecologista, pediatra, radiologia, psicologia, psiquiatria, o terapeuta ocupacional,
dentista fazendo especialidades, nós tínhamos um dentista, hoje tem dentista fazendo canal, né, no posto de saúde. Então, a saúde, ela é o grande tendão ali de Aquiles da população. Mas o que eu peço para a população é que olhem de que forma era há 4 anos e de que forma que a gente está atendendo hoje. A gente ainda tem muito a melhorar, a gente vai melhorar muito a saúde de Ribeirão Grande, mas a gente conseguiu trazer muito de lá para cá. Os remédios, a gente tem alguns problemas, são alguns problemas de falta de medicamentos e alguns problemas de entendimento, né? Hoje, o nosso Remume, a gente tem 296 medicamentos na nossa lista Remume, 41 pela farmácia popular. Alguns problemas existem de fornecedores, alguns fornecedores atrasam alguns medicamentos, esperam que sejam feitos pacotes. Tivemos alguns problemas no sul do país nesse ano. Vindo para cá, conversando com uma pessoa, ela até me falou sobre o medicamento, né? Poxa, meu pai precisou de um medicamento, a minha mãe precisou de um medicamento, por 2 meses não teve, mas por 46 meses teve, né? Foram 2 meses específicos, por situações ímpares, que isso aconteceu. Já aconteceu também do cidadão chegar até a farmácia municipal e trazer uma receita, né, de um medicamento e aí, às vezes a pessoa fala, esse medicamento a gente não tem. Mas muitos deles não é que não tem por estar faltando, é porque não tem no nosso Remume, né? Eles vêm de fora, AME, né? É médico particular, inclusive, né? Que as pessoas chegam para buscar um medicamento de um médico particular, que dá um medicamento totalmente fora da nossa realidade, mas aquele cidadão que não tem o recurso financeiro, ou ele não é da farmácia popular, se for de alto custo, a gente vai correr atrás. Nós corremos atrás de medicamentos que custam mais de 20 mil reais. O Afonso testemunha disso, medicamentos para 1 mês de 20 mil reais, sabe? São coisas subhumanas que acontecem. Existem algumas situações? Existem, em todos os lugares isso pode acontecer. Peço desculpa que naquele momento, aqueles 2 meses que o medicamento não esteve na prateleira, mas me sinto confortável de ter fornecido os outros 46 meses, e se for uma pessoa que não tem condição, pode chegar que a gente vai dar um jeito ali de fornecer através da assistência social do posto de saúde, de fornecer esse medicamento até que os estoques sejam ali atualizados. A gente não pode esquecer, né, prefeito, que como que estava quando a gente assumiu a prefeitura e como está hoje. Lógico, temos que melhorar? Temos. Mas o tanto que a gente já avançou, né? Questão de transporte de paciente que ia para outras cidades, ia de manhã e voltava à noite. Hoje eles vão de manhã, foi dado um lanche, e até 9, 10 horas da manhã eles estão de volta. Então, a gente melhorou muito a saúde. Lógico, tem que melhorar? Tem que melhorar muito mais. Mas, olhem, analisem como a gente pegou o município e como a gente está tratando a saúde do município. Para nós, a saúde é muito séria e é tratada com muito apreço, né, prefeito? Sim, em 2021 a gente assumiu a prefeitura, tinha 7 veículos do Departamento de Saúde. Só nós compramos 9, né? E mantemos a manutenção desses outros veículos. Hoje a gente tem 15, 16 veículos. A gente brinca por aí, em alguns lugares o pessoal fica bravo, né? Que a gente tem quase um Uber aqui, né? A gente antigamente colocava-se pessoas dentro de um ônibus para sair daqui 1h da manhã e voltar às 8 horas da noite. E eu falo porque eu já tive dentro de um ônibus desse, né? Hoje, mesmo que tenha 12 pessoas para Jaú, de forma nenhuma a gente manda 2, 3 veículos para atender essas pessoas, porque a gente está tratando realmente uma coisa que a gente colocou na nossa pauta lá atrás, que era uma saúde humanizada. Isso eu tenho certeza que a gente fez. Candidato, o senhor reconhecidamente diz que a falta de medicamentos é um problema que afeta não só o município de Ribeirão Grande, como outros municípios, já que pôde aí falar como é que vê essa questão. O senhor, no seu plano de governo, diz que vai adequar melhor aqui a questão da farmácia e ampliar os itens que compõem a farmácia básica. Há possibilidades de aumentar a equipe da assistência farmacêutica e, já que conseguiram, com muito esforço,
trazer mais médicos, trazer um atendimento de qualidade no transporte, visar agora a assistência farmacêutica para prestar uma assistência farmacêutica de qualidade aos munícipes, colocando mais farmacêuticos ao trabalho, mais pessoas para trabalhar na farmácia e assim adequar melhor a assistência farmacêutica, possibilitando o acesso a mais medicamentos pela população. Sim, quando nós assumimos, nós tínhamos tinha um farmacêutico e mais dois atendentes na farmácia. Hoje a gente tem 4 atendentes. Quando a gente vai aumentando o serviço, a gente também tem que pensar no servidor público para poder atender. A gente tem um problema a nível de farmacêutico para poder fazer a disposição ali de medicamentos controlados. A gente tem um concurso vigente ainda, que temos lá à disposição ainda o farmacêutico. A gente está analisando, Afonso, com muito carinho, tendo conversa com as pessoas que são da área mesmo. Mais uma vez eu falo, sou prefeito, mas não conheço de tudo, né? Peço muita opinião, peço muito conselho para aqueles que têm a expertise do assunto, né? Uma coisa que a gente vai implantar, isso já, com certeza, eu já liberei a compra, a gente está comprando uma moto, né, para fazer entrega residencial de medicamentos, tá? Para que as pessoas não precisam vir até a farmácia municipal para buscar o seu medicamento, um trabalho em conjunto ali com os agentes comunitários. A gente vai analisar de ter mais um farmacêutico no segundo horário, né? Porque a carga horária do farmacêutico, para quem não sabe, ela é de 20 horas, então ele trabalha, o nosso farmacêutico hoje lá trabalha no período da manhã, e a farmácia realmente, assim como o Afonso falou, ela fica descoberta na parte da tarde para fazer essa dispensação de alguns medicamentos. Então a gente vai analisar a melhor forma de atendimento e financeira de ou mais um farmacêutico, ou de que esse farmacêutico da parte da manhã ele faça a dispensação do medicamento do dia anterior para fazer a entrega nas residências. Com a moto, né, prefeito? Sim, eu acho que vai otimizar e aí a gente vai fazer essa reengenharia. Sim. Eu creio que vai dar certo. O assunto da saúde é bem amplo, então nós teríamos muito a debater aqui sobre ele, porém eu queria finalizar o assunto da saúde, né, o tema saúde, com uma pauta do seu plano de governo para os próximos anos, que é a contratação de médicos especialistas através da telemedicina, com acompanhamento do médico clínico da unidade. Gostaria que o senhor pudesse explanar essa proposta do seu plano de governo. Não, a tecnologia hoje em dia ela veio para ficar. A pandemia ela trouxe muitas percas irreparáveis para todos nós. Perdemos amigos, parentes, mas ela trouxe algumas outras situações, né, que não vão acontecer mais como eram antes. A telemedicina é algo que está aí para todo mundo ver. Existem muitos médicos. Falo por experiência. Quantas vezes, né, muitos aí que estão me ouvindo aí saem daqui, pegam um carro de madrugada, vão lá para, sei lá, Itu, Salto de Itu, Botucatu, chega lá, senta na frente de um médico, conversa, ele faz algumas conversas e ele vai pedir alguns exames para esse cidadão. Né? Olha só a desnecessidade dessa pessoa se deslocar até lá. A gente vai ter esse médico que vai estar aqui, né? Que vai ter a mesma, só não vai estar ali fisicamente na frente do médico especialista, mas a gente vai ter à disposição aqui o médico da unidade que vai acompanhar essa conversa pela internet, para que aí sim esse médico possa lá, o especialista, fazer os pedidos que ele precisar e quando for necessário, se for necessário, dependendo da especialidade, a gente fazer o transporte desse paciente até onde for necessário. Onde é que está, vamos chamar aí de onde é que está o pulo do gato. Quando você traz, que nem a gente traz esses especialistas que a gente está trazendo para cá hoje, você tem todo um custo dele de vir de Itapeva até Ribeirão Grande, de ficar aqui 4 horas, 8 horas, de ter esse atendimento direto. Na telemedicina, esses preços eles caem de uma forma vertiginosa. Né? Os preços são muito mais acessíveis. Eu não tenho problema, como a gente falou agora há pouco lá, da neuropediatra, eu consigo 3, Afonso,
3 crianças por mês só que eu consigo passar, né? Porque eu não tenho. Se não é o caso dela no caso, mas em outros eu posso ter um médico em qualquer outro lugar do Brasil fazendo esse atendimento, né? Vai ser um atendimento diferenciado. A gente consegue diminuir muito as nossas filas, a gente vai diminuir muito as viagens. Os nossos pacientes não vão precisar viajar, nós vamos economizar com gasolina, nós vamos economizar muito e a gente consegue transferir todo esse custo de logística para pagar os especialistas. Finalizando então a nossa sabatina com o último tema, nós vamos entrar agora num tema que, pelo que a gente entende, a dupla gosta muito, que é infraestrutura. E esse é o último tema separado. É claro que nessa sabatina nós separamos alguns temas, existem diversos outros que com certeza você aí em casa deve pensar, puxa, mas se não falaram de algum outro tema. Mas nós tínhamos infinidade de coisas para a gente poder tratar e esses são os temas que nós abordamos, que achamos muito pertinentes para trazer para essa sabatina. Finalizando então o debate com o tema infraestrutura, debate não, né? A sabatina com o tema infraestrutura, nós tivemos um grande avanço nos últimos anos, no mandato de Marcelo e Ricardo, na infraestrutura urbana, com a colocação do asfalto, né? Para muitos um sonho distante. A gestão atual colocou como objetivo, como um ideal, e conseguiu realizar, então, a modificação do nosso calçamento de lajota para asfalto. Eu gostaria de saber se tem destino já para essas lajotas que foram retiradas, além daqueles que já foram colocados, quais são os próximos passos para nós continuarmos o avanço da nossa infraestrutura. Vocês já citaram no meio da sabatina vários avanços, como pontes e estradas rurais, mas qual é a pauta para o próximo mandato? Vai continuar sendo a infraestrutura o grande carro-chefe dessa administração, Marcelo e Ricardo? Essa parte a gente cuidou, né, e pegou desde o começo, e sim, Afonso, com certeza a gente vai poder, né, a gente pegou uma cidade com só lajotas e se falava, né, tinha aí um mito que Ribeirão não podia colocar asfalto, né, enfim, e dentro de tudo isso a gente estudou muito bem, foi com muitas reuniões e com engenheiro, com a parte de engenharia nossa, e a gente conseguiu fazer tudo isso e tirar. Hoje a gente conseguiu aí fazer um investimento em torno de 8 milhões na parte urbana e foi retirado todas as lajotas da parte urbana e essas lajotas hoje ela está sendo colocada nos bairros, aonde que as pessoas que moram nos bairros nunca sonharam ou nunca pensaram que iam ter lajota na frente das suas casas. Hoje, graças a esse sonho, a essa vontade de fazer diferente no município, o prefeito Marcelo conseguiu, né, através de muitas reuniões e muitas idas para São Paulo, né, porque você não faz nada sem recursos, né, prefeito? E aí o prefeito conseguiu vários recursos, e isso foi feito, aí um sonho, né, muitos que ninguém até achava impossível de ter no Ribeirão Grande asfalto. Hoje, a área urbana totalmente asfaltada. Realmente, Afonso, era uma meta, né? Eu gosto de colocar as coisas para mim como meta, como foco, né, de realmente fazer. Eu não me conformava mesmo, eu nunca me conformei em ter a cidade com lajotas e ouvi ainda que não podia ser feito. A gente mostrou que pode. Nós fizemos tudo o que fizemos, mais uma vez, todo esse investimento que nós fizemos, né, essa captação de recursos, né, a gente captou mais de 6 milhões de reais, colocamos 2 milhões do bolso nosso de novo, né, o pessoal estava brotando dinheiro, né, a gente estava confeccionando dinheiro aí para poder... gestão, prefeito. Mas para alguns estavam fazendo dinheiro. E fazer toda essa estrutura, sabe? Foram 20 quilômetros de extensão de rede de água da Sabesp, 20 quilômetros, né? Bairros que não imaginava que pudesse ter água tratada, aqui o bairro dos Machados, alguns pontos do bairro Ferreira dos Matos, bairro dos Rodrigues, quase 5 quilômetros, a gente está
em andamento no bairro dos Taquarianos, mais uns 15 dias. A gente entrega a água do bairro dos Taquarianos, são 6 quilômetros de extensão de rede de água. Bairro do Barreiro Cabral, bairro dos Cândidos, aonde a gente não conseguiu levar água da Sabesp, nós construímos 4 poços artesianos, aqui nos Machados, bairro dos Caetanos, 2 no bairro do Mato Dentro. Nós fizemos, além dos poços artesianos, eu vou falando por bairro, vou me lembrando, né, é infraestrutura, mas a gente tem muito, a gente tem o bairro dos Cruzes, o bairro dos Nunes, nós vamos continuar tirando as lajotas e com pavimento asfáltico, todo mundo merece, paga o seu imposto, tem que ter na frente da sua casa uma rua com qualidade. Brigo muito ali quando vai lá arrumar lá e fica mal feito. Esse dia eu mandei refazer, vai lá e arranca e faz de novo, porque não merece. A gente fez para ficar bom e bonito, não é só para ficar bonito e depois ficar tudo ruim o pavimento. A gente está tirando essas lajotas e neutralizando, como a gente falou na pauta das estradas, né? A gente tirou, foram 7 mil metros quadrados de lajota da área urbana da cidade, Centro, Raia, Alto do Cristo, e a gente colocou isso em vários pontos ali, bairro dos Cândidos. A gente está hoje ali no bairro da Paineira, falando de saúde pública, né? Poxa, mas o bairro da Paineira lá não é que eu falava muito, viu? Preciso eliminar algumas subidas e algumas descidas, é onde parava o ônibus da Laranja, né? Onde 3 horas da madrugada o meu telefone cantava depois da chuva, né? Então eu sabia da dor também, então eu sabia onde é que eu tinha que neutralizar isso. E ali no bairro da Paineira, uma poeira imensa, né? Uma poeira imensa ali, um aglomerado de casas que foi acontecendo ali. Então a gente está lá, mas acho que na semana, até sexta-feira da semana que vem, mais tardar mais 2 dias, a gente termina todo aquele ponto até a Paineira e a gente vai continuar levando essas lajotas. Quero deixar claro que o plano de governo, ele é um sonho idealizado, mas as coisas acabam mudando no interim. Nós não prometemos lá no nosso plano de governo há 4 anos atrás nem 1 metro de lajota, né? E estamos colocando 7 mil metros quadrados de lajota na zona rural. Ainda no tema infraestrutura, nós tratamos em algumas conversas e no plano de governo estava descrito a criação do distrito industrial. Eu digo tratamos porque ainda antes do senhor ser o prefeito, falávamos quando vereador sobre a possibilidade de um distrito industrial. E no plano de governo estava a criação do distrito industrial, o que possibilitaria a implantação de empresas, indústrias em nosso município, e nós estamos em falta dessas indústrias, né? E isso se chama geração de emprego. Então eu gostaria que vocês pudessem explanar se tem proposta para a criação de um distrito industrial ou se tem alguma outra ideia para isso. E, claro que todos querem saber o que vocês sabem sobre a reativação da fábrica de cimento, se há alguma possibilidade e se o prefeito pode atuar nisso em alguma instância. A respeito do distrito industrial, né, do nosso município, é um sonho que a gente está, né, de novo, né, estamos fazendo, é uma pauta que não sai da nossa mesa, não sai do caderno do prefeito, lá está como prioridade. Eu acho que já colocou até de vermelho ali o distrito industrial. Mas tem outras coisas e tem uma parte jurídica que a gente está entrando em contato, estamos fazendo, só que tem coisas que é morosa e tem coisas que a gente consegue executar mais rápido. Mas com certeza o distrito industrial, nesses 4 anos, a gente vai conseguir colocar em prática, sim. Eu creio que é uma meta nossa, esses 4 anos, para poder gerar recursos para o município, gerar renda e trazer mais emprego para o nosso município, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir gerar muito emprego e renda para o nosso município. Não, o distrito ele sempre foi um sonho, né? Eu digo para vocês assim, só que é um sonho com foco, né? O distrito industrial será na entrada da cidade, ali naquela propriedade que hoje a mantenedora é a CBE, a Fábrica de Cimento. Ele vai ser lá. Era para ter sido já acontecido a desapropriação esse ano, por alguns motivos, como o Ricardo falou, jurídicos, né? A empresa está sob intervenção judicial e alguns outros problemas.
E também valores financeiros, né? O valor que foi estimado lá é um valor totalmente fora do padrão para a gente, né? A ideia era pegar toda a área lá, até para a gente poder continuar com aquela área verde, que também é da CBE, mas a proposta já é agora no início do ano, fazer uma proposta de uma área menor. Então, vamos lá, eu vou ser mais cauteloso. Eu tenho 4 empresas que estão comigo para vir para cá e eu preciso resolver isso. Eu já tenho empresa, Afonso, preciso do distrito industrial para poder inaugurar o pátio, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai aí fazer uma proposta de uma área menor, para que a gente possa aí, já atender a essas empresas que estão dispostas a vir para Ribeirão Grande. Então, a gente vai entrar em negociação já agora, a partir de janeiro, se Deus quiser. Muito bem. Para finalizar essa nossa sabatina... Afonso, só você comentou aí da fábrica. Eu acho que é interessante... Eu ia voltar, eu ia falar assim, para finalizar, vamos falar da fábrica. Sim, eu creio que a gente, tanto o prefeito como eu, a gente não foge dos assuntos. Tem assunto polêmico, mas tem assuntos que é uma pauta que nós, desde o primeiro dia de mandato, buscamos. Lógico, não falamos ao léu e não vendemos sonhos, mas sim realidade, né, prefeito? A gente chamou tanto a Votorantim como a CBE, que é a Nassau, para conversa. Chamamos eles aqui na cidade, conversamos, cada 3, 4 meses a gente está conversando com eles. Eu creio que o prefeito tem aí mais coisas para falar a respeito disso. É um grande sonho, né? Fazer a gestão que a gente fez não foi 100%, mas muito em função de recurso, né? Eu não coloco eu coloco a culpa na gente, mas a falta de recurso, isso muito nos deu. Aos meus críticos, eu peço para eles colocarem 6 milhões, né, na conta da prefeitura, que eu tive que pagar de outra gestão. É só pôr os 6 milhões lá que vocês iam ver o que a gente teria feito nessa cidade. Imagina então que sonho seria essa fábrica abrir, né, numa gestão que a gente fez agora, dessa fábrica poder injetar impostos para nós aqui. Seria um sonho, né, para a gente que está gerindo a cidade. Tive contato com a fábrica de cimento, com a Votorantim, desilusão muito grande. Sou muito aberto em falar, tive com eles aqui, tive que dar uma pressão para eles poderem me conversar, mas não vejo a mínima possibilidade do Cimento Ribeirão, falo abertamente isso. Lá atrás, talvez trataram a gente como pouco, né? Muita gente trata a gente como cidade pequena, ou como pessoas que talvez não tenhamos o conhecimento que eles possam imaginar que eles tenham e nós não, mas foi a conversa inicial, lá no início de mandato, era que a marca Ribeirão Grande era um ativo muito grande da empresa, de que no primeiro momento de necessidade, se faltasse um saco de cimento em Votorantim, a primeira alternativa era Ribeirão Grande. Aí foi quando eu chamei eles para conversar, quando eu vi uma matéria no G1, de que eles iam fazer um investimento de 1,5 bilhão lá em Votorantim para aumentar a produção de cimento lá. Então, né? E tive ainda uma notícia agora que tudo que vai sair das empresas de sucata vai vir tudo para cá. Então, não vejo a mínima expectativa da Cimento Ribeirão voltar às atividades dela, pelo menos aqui na cidade, né? Eles têm toda a produção lá em Votorantim, estão investindo lá. Diferente da Nassau. Nassau, não precisei chamar, eles vieram conversar no início do ano, veio um pessoal diretamente lá de Recife, né, dizer que eles estavam ali, tinham solucionado as grandes pendências, os grandes problemas de inventário que eles tinham, as recuperações judiciais, né, de que a pessoa que ia ficar responsável pela CBE aqui em Ribeirão Grande tinha todo o interesse em tocar a cimenteira, né, estão contratando algumas pessoas já para fazer algumas manutenções lá dentro. Não falo que é para 6 meses, 1 ano, mas eu vejo na CBE uma luz ao fim do túnel, até porque eles têm o interesse de entrar no mercado paulista e, né, a empresa mais próxima que eles têm está lá em Cachoeira do Itapemirim, lá no Espírito Santo, que é justamente a empresa que alimenta a construção daqui da CBE.
Então, vejo aí, na CBE um futuro, na Votorantim, necessariamente não vejo nada. Deixar muito claro a respeito disso, que não medimos esforços nenhum. A todo momento, o poder público municipal teve contato com a Votorantim, com a Nassau, e, enfim. Mas a gente entende que é uma questão de iniciativa privada, é uma empresa privada, ela não depende do esforço tanto municipal, como estadual, como federal. Mas fomos atrás do deputado, fomos atrás do governador, chamamos eles para conversar, mas o que está dependendo do município, dependendo do prefeito, dependendo de mim, dependendo da nossa estrutura municipal, né, prefeito? Se nós tivéssemos alguma possibilidade de dar qualquer incentivo fiscal a qualquer tipo de empresa, nós daríamos sem pensar nada. Mas incentivo fiscal municipal não gera nada, né, cara? Sim, ficamos aqui à disposição. Bom, estamos encerrando a nossa sabatina. Deixamos aqui aberto então, o microfone para em alguns minutos vocês poderem fazer as considerações finais de cada um de vocês, solicitando ao público, ao grande público, né, a presença nas eleições 2024. Não tivemos tempo para as respostas, mas peço que sejam breves nas considerações finais, tendo em vista que já ultrapassamos nosso tempo limite. Tá, por favor. Eu sou Ricardo, obrigado. Obrigado, Afonso. Obrigado, Cleito, Taiguara, por esse belíssimo evento, essa belíssima condução, Afonso. Obrigado por tudo isso. E não esqueça, dia 6 de outubro, 11, né? Vão na urna, vote 11, não deixe de votar, porque precisamos do voto de vocês. Isso aí, quero agradecer a todos vocês, ao Afonso, ao Cleiton, Taiguara, a toda a equipe, por ter proporcionado isso, né? Foi meio, fizeram na correria, as eleições estão chegando, então, mas ficou muito bom, acompanhei dos vereadores ontem, quero dizer da satisfação de ter podido estar aqui hoje, conversando com todos aqueles que estão acompanhando, e da satisfação de ter podido ser o prefeito dessa cidade durante esses 4 anos. Eu não canso de dizer para as pessoas que a pessoa que mais cobra o Marcelo é o Marcelo mesmo, né? Quando alguém vem dizer de alguma coisa, eu já estou ali refletindo sobre aquilo, e não é porque nós somos candidatos únicos, né? Não é porque eu não serei candidato daqui 4 anos que eu vou minimizar o meu trabalho dentro da administração pública. Eu quero deixar o meu nome na história dessa cidade, e com isso eu falo para todo mundo, se a gente trabalhou bastante agora, segura que nós vamos trabalhar muito mais nos próximos 4 anos. Tá? Quero agradecer mais uma vez, obrigado a todos. Peço para que no dia 6 de outubro, você, não é porque somos candidatos únicos, né, a gente sabe que é uma grande festa democrática, né, que são as eleições, você tem o direito e o dever, né, de votar. Você que acompanhou o nosso trabalho, você que acreditou no nosso trabalho, você que lá atrás duvidou do nosso trabalho, mas eu sei que você reconhece hoje, vá no dia 6 e vote 11 e confirme. E você que não gostou do meu trabalho, vá lá também e vote contra a gente lá. Não tem problema, tá bom? Vá lá e mostre, seja democrático, vá às urnas, exerça o seu direito de cidadão. A favor, vote 11, por contra, vote em branco. Abraço. Está lançado então o desafio, né? O Marcelo e o Ricardo estão se colocando aí, desafiando o branco, né? Vamos lá. Não é qualquer um, viu? Não. Mas eu tenho certeza que a população vai comparecer às urnas para colocar lá seu voto, seja ele contra ou a favor. Bom, agradeço a presença de todos nessa live, agradeço a todos que nos acompanharam do início ao fim, aqueles que dispuseram do seu tempo para poder observar as propostas do candidato. Agradeço ao Marcelo, ao Ricardo, desejo-lhes boa sorte e uma abençoada administração. Agradeço a equipe da SGRD TV, Cleito, que me fez o convite, Luiz, que trabalha aí atrás das câmeras, Taiguara, que faz toda a manutenção aí das câmeras, Gabriel, Manuel,
que estão aí nos acompanhando, fazendo o seu trabalho. O Guilherme, que hoje não pôde estar aqui presenciando nossa sabatina. Agradeço também a equipe da Câmara Municipal, Dr. Elton, Dr. João, muito obrigado pela presença nos acompanhando. Agradeço também ao presidente da Câmara, Oséias, por disponibilizar o espaço. É a casa do povo, mas o presidente tem esse direito. Agradecer imensamente aos funcionários públicos municipais. A gente vai lá dar o comando, mas eles exercem de uma função ímpar também, desculpa. Sim, então está agradecido também. Eu agradeço muito a participação de vocês, cidadãos ribeirão-grandenses, que nos acompanharam, que puderam observar. Agradeço a Deus por me dar saúde e a oportunidade de estar aqui nesse debate, não participando como candidato dessa vez, mas participando da eleição, que é uma coisa que eu amo. Muito obrigado a todos. Boa noite.